Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler 1 Reis 6, o 7 e o 12. O título fala assim: Salomão edifica o templo. Essa foi a palavra da madrugada de hoje. Que diz assim, o versículo 7: E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa, quando a edificavam. Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. Edificar uma casa é momento de fazermos isso, né? De edificarmos a nossa casa. Não edificarmos a casa de qualquer forma, de qualquer jeito, porque a palavra ela nos dá todas as diretrizes, ela nos dá todo o conselho, a forma, tudo como se deve construir, o que se deve fazer, qual o elemento para ser colocado nesta casa, nesse templo. E fala que o texto, versículo 7, que a casa ela era edificada com pedras preparadas. Então as pedras que nós vamos edificar a nossa casa, elas já estão preparadas. A Bíblia fala que Jesus é a pedra de esquina. Jesus é a rocha eterna. E é desta rocha que foi tirada as pedras para construir, que tem que ser tirada, né? As pedras para construir a nossa casa, porque não pode ser uma pedra qualquer, não pode ser outro nome para edificar a nossa casa. Essa pedra é Jesus e ela já foi preparada para nós. As pedras que eram trazidas, elas já estavam preparadas. Essa pedra ela não pode ser modificada por nós humanos, por nós seres frágeis, imperfeitos, não. Então essa pedra, ela já vem preparada para nós, ela já vem ajustada, Então é nessa pedra que nós temos que começar essa construção. E fala o texto que como era trazida essas pedras, elas tinham que ser edificadas daquela forma, não poderia ser mudada, não poderia arrancar mais um pedacinho, não poderia emendar, não poderia ter emendas. Essa construção não é uma construção de emendas, você não pode emendar essa construção. Você tem que ir edificando e encaixando a pedra na sua casa, na sua construção, de acordo com o modelo que ela veio. Essas pedras, elas têm um modelo para essa construção. Lembra do que eu falei no bate-papo passado? Que Salomão construiu conforme a orientação do seu pai Davi, conforme o que o Senhor tinha mostrado a ele. Então, nessa construção, não tem argumentos. Você não pode chegar, não, essa pedra não ficou bem aqui, eu vou encaixar ela em outro lugar, não. Ela é colocada uma sobre a outra. Ela já vem pronta para essa edificação, ela já está preparada, fala o texto. Então, como essas pedras chegavam, elas eram encaixadas uma a uma, elas eram postas umas sobre as outras, da forma como elas foram trazidas. Então, para esse projeto, para essa construção,
para você construir a sua casa, para você fazer de você o templo do Espírito Santo de Deus, você precisa receber essas pedras da forma que elas vieram. Então essa pedra de esquina, essa rocha eterna é Jesus. Foi dele que foi tirado toda a condição para nós construirmos o nosso templo espiritual, a nossa casa espiritual. Essa pedra que foi ferida, essa rocha ferida, é dela que foram trazidas essas pedras para serem construídos o templo. Então é de Jesus que virá toda a condição para você construir sua casa, para você construir o seu templo. Interessante também que nessa construção não poderia ser usado martelo, nem machado, nem nenhum instrumento de ferro se ouviu dentro dessa construção, nessa edificação. Por quê? Porque não é por força humana, não é machado que arranca, que destrói, não é martelo que você bate e tira o prego e põe no momento que você quiser, arranca e coloca também no momento que você quiser, dá quantas marteladas você quiser, não. Nessa só vem de Jesus, não há outro meio. Então, sem ruídos, né? Não precisava nessa construção de se ouvir ruídos, porque eles atrapalhavam a edificação, a construção daquela obra. O barulho de outros metais, eles poderiam confundir o edificador. Então, quantos ruídos têm vindo, quantas marteladas, quantos machados têm vindo, né? Quantos barulhos têm vindo para nos impedir de edificar essa obra maravilhosa que Deus colocou nas nossas mãos, esse projeto. Então, na construção dessa casa, desse templo, você não pode ouvir barulhos, você não pode dar vazão e valor a barulhos, a ruídos lá fora. A sua construção é você e Deus. As pedras já foram preparadas, elas já estão moldadas conforme a construção. É só você ir colocando, encaixando. Elas não tinham martelo nem nada, porque elas eram encaixadas da forma certinha. Se você tentasse colocar uma pedra sua, ela não ia encaixar naquele lugar. Por isso que elas já chegaram preparadas. Elas já vêm para você preparada a um molde a ser seguido. É só você colocar uma sobre a outra. E seu templo será erguido, será levantado, sua casa será edificada. E o 12 fala assim: quando esta casa que tu edificas, quanto a esta casa, não é quando não, quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. Então, se fizermos conforme essa orientação, tomarmos posse dessas pedras preparadas, sem darmos ouvidos aos ruídos que aí estão, sem usarmos utensílios que não se precisa usar nesta construção, nesta obra, com certeza, se formos fiéis ao Senhor, a todos os seus mandamentos e juízos, Ele vai confirmar na nossa vida esta casa, esta construção, que um dia ele foi nos dado pelo Pai, através do seu Filho Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.